Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Antes de iniciar a nossa primeira carta do apóstolo Pedro, eu quero dar um recadinho para os irmãos. Os irmãos perceberam que neste sábado que passou, no dia 2, nós tivemos devocionais. Porque nós vamos encerrar o nosso ano, amados, no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira. E para nós não precisarmos fazer unir dois capítulos ao dia, mas continuarmos com a nossa leitura de um capítulo e o devocional extraído desse capítulo, para não afetar essa nossa rotina, nós decidimos que os 3 primeiros sábados de dezembro nós faríamos devocionais também. Então, no dia 2 já teve, vai ter no próximo sábado, dia 9, e no próximo, dia 16. E aí, no dia 22 de dezembro, nós encerramos o nosso estudo desse ano, que foi o Novo Testamento, né? Nós fizemos a leitura e compartilhamos devocionais dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos e de todas as cartas. Só não vamos ler Apocalipse, como eu já mencionei. Em outro momento nós vamos fazer um estudo específico sobre Apocalipse, que nós uniremos com o livro de Daniel. Aí vai ser um outro modelo, não vai ser em devocionais em áudio, vai ser um outro modelo de estudo, mas isso fica mais para frente. Mas para esse ano o recado que eu queria dar era esse. Nós vamos encerrar os nossos devocionais no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, e nós vamos tirar um período ali, vamos dizer, entre aspas, férias. E retornamos no dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira, no dia 5 de fevereiro de 2024. Então, nessa última semana do ano nós não teremos nada, são as festas, as pessoas normalmente ficam em família, e durante janeiro, o mês de janeiro, nós tiramos para descansar e também para nós entendermos de Deus o que o Senhor tem para nós como ministério para o ano de 2024. Então, por isso, no mês de janeiro, nós não teremos devocionais. Retornamos no dia 5 de fevereiro de 2024. E aí, nesse período, os irmãos orem sempre por nós, né? Que Deus nos direcione da melhor maneira, que nós possamos continuar todos os dias crescendo juntos no conhecimento de Cristo Jesus, avançando em fé, e vamos ver qual o formato para o ano de 2024, o que o Senhor vai querer que nós compartilhemos ali com os irmãos. Tá bom, amados? Então, esse era o recado que eu queria dar. E aí, a nossa leitura bíblica de hoje, nós iniciamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, é 1 Pedro capítulo 1. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 17 até o 23. Está escrito assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amados, essa primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai falar muito sobre sofrimento. Pedro, ele escreveu um pouco antes
dele morrer, e ele morreu ali no reinado de Nero, um momento em que os cristãos eram severamente perseguidos. Então, nessa carta ele fala muito, são 5 capítulos, e ele fala muito sobre sofrimento. Mas é interessante porque ao mesmo tempo que ele fala sobre sofrimento, ele fala sobre esperança. Ele encoraja os cristãos a terem esperança, mesmo em meio aos sofrimentos. Por quê? Porque ele vai apresentar as realidades da nossa vida em Cristo Jesus. E aqui nesse primeiro capítulo, ele já inicia o capítulo ali do versículo 3 em diante, falando exatamente isso, que Deus nos regenerou para uma esperança que é viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que nós temos uma herança que nunca vai perecer, mas é uma herança permanente, ou seja, ele encoraja os cristãos a viverem por meio da esperança em Cristo Jesus. Porque os sofrimentos que eles estavam enfrentando, as perseguições que eles estavam enfrentando, não poderia se comparar a tudo aquilo que Deus realizou, que Deus fez em nosso favor. E aí ele encoraja os irmãos a olharem não para as circunstâncias e para os sofrimentos, mas olharem para frente com esperança, porque ainda que eles morressem no meio daquela severa perseguição, eles tinham uma herança que nunca iria perecer. Eles estavam em Cristo, uma herança guardada nos céus, para que mediante a fé vocês são o quê? Vocês são protegidos pelo poder de Deus. Isso está ali nos primeiros versículos 3, 4 e 5. Vocês são protegidos pelo poder de Deus, então vocês podem exultar nisso, vocês podem se alegrar com isso. Não olhem para as circunstâncias, mas olhem para a viva esperança que Cristo Jesus conquistou para vocês. E aí dos versículos 13 em diante, é como se ele estivesse falando assim, já que vocês foram regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, já que vocês receberam uma herança que não pode perecer, já que vocês têm tudo isso em Cristo Jesus, aí ele começa a exortar aqueles cristãos a viverem de maneira santa, porque ele vai dizer ali no final do versículo 16, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, amados, ele encoraja o tempo todo os cristãos a colocarem a sua fé em prática. É interessante, né? Porque o Tiago fez isso também. Mas Tiago dava ênfase, muita ênfase nas boas obras. E Pedro dá muita ênfase na esperança. Não perca a esperança. Não desanime por causa das tribulações, por causa dos sofrimentos. Olhe para frente com esperança. Vocês foram regenerados. Aí aqui nesse texto que nós lemos aqui, ele diz assim, agora que vocês entenderam essa regeneração, agora que vocês entenderam essa viva esperança que vocês têm em Deus, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, porque vocês não foram redimidos por algo que é perecível, por algo que vai acabar, como prata ou ouro, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo redimiu, resgatou vocês. E vocês podem viver essa esperança viva, poderosa, eficaz, pela fé. Agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade, ou seja, vocês se renderam a tudo isso, amem-se sinceramente uns aos outros, vivam o amor fraternal, ou seja, vivam a vida como cristãos, como irmãos em Cristo, amando, servindo uns aos outros. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, não de uma semente que vai acabar, mas de uma semente imperecível por meio da palavra de Deus. Amados, Cristo Jesus é a palavra de Deus encarnada, é o verbo que se tornou carne. E por meio de Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, nós fomos regenerados e aí por isso nós podemos viver a vida da regeneração. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus que é viva e permanente. Aí ele cita
aqui, né, no último versículo, que nós não lemos o versículo 24, mas se você ler o capítulo do dia, ele vai citar aqui no versículo 24 uma passagem de Isaías que diz assim: olha, toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, vocês foram regenerados por meio dessa palavra que permanece para sempre. Então vocês não vão murchar, vocês não vão simplesmente cair como uma flor comum. Não, por quê? Porque vocês foram regenerados por uma semente imperecível que nunca acaba. Uma semente que é viva e permanente. Então vivam essa vida da regeneração e vivam com esperança. Não se deixem abater pelos sofrimentos, pelas circunstâncias contrárias. Pelo contrário, amem-se uns aos outros, vivam com temor a jornada terrena de vocês, sejam santos como o Senhor é santo. Compreendam a vida da regeneração. Amados, isso é glorioso demais. Isso é um encorajamento, um incentivo para nós. Nós não fomos regenerados por uma semente imperecível, por uma semente perecível, mas por uma semente imperecível que nunca pode acabar. Nós recebemos a nova vida semelhante à vida de Cristo. Isso nós já estudamos ao lermos Efésios. Nós recebemos uma nova natureza criada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso precisamos viver a vida da regeneração. E é pela fé, amados. Eu sempre menciono com os irmãos, fé não é algo estático, não é algo paralisado. Fé é algo dinâmico e nós precisamos aplicar a nossa fé todos os dias. Sabe, não é na força do nosso braço que nós vamos viver em santidade. Não é na força do nosso braço que nós vamos nos portar com temor durante a nossa jornada terrena. Não é na força do nosso braço, mas é confiando no que Cristo fez. É crendo e alimentando essa fé que nós fomos regenerados. Eu fui regenerada, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim e Ele me capacita, Ele me fortalece para colocar essa vida em prática. E amados, a fé, para ela ser efetiva, ela precisa ser alimentada. E quando nós estudamos Romanos, nós vimos que a fé vem por o quê? Por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Por isso que a gente precisa se alimentar com a palavra de Deus, se alimentar com a mensagem de Deus. A nossa fé vai sendo aperfeiçoada, alimentada e nós vamos colocando essa fé em prática. Sabe quando vem aquelas situações para nós ficarmos abatidos ou para nós fazermos uma escolha errada que não glorifica a Deus? Pela fé, quando a nossa fé é alimentada, nós pela fé decidimos, eu vou fazer o que é correto. Eu não vou tomar a decisão que não vai glorificar a Deus. Eu vou tomar a decisão que glorifica a Deus. Ainda que ninguém entenda, ainda que todo mundo zombe de mim, eu vou continuar aqui nesse caminho. Eu vou me portar durante a minha jornada terrena com temor a Deus. Por quê? Porque pela fé nós recebemos a nova vida, pela fé nós recebemos a capacitação que o Senhor nos dá por meio do seu Espírito. Amados, eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando ao ler esse capítulo, que eu e você possamos ter consciência da vida da regeneração. Nós fomos regenerados por uma semente imperecível que nunca vai acabar, nunca vai perecer. Nós fomos regenerados pela palavra viva e permanente por meio de Cristo Jesus. E pela capacitação que vem dele, nós podemos viver a vida da regeneração, a vida da ressurreição, a nova vida que Cristo Jesus conquistou para nós. E é pela fé. Isso significa que é todos os dias. Precisamos colocar a nossa fé em prática todos os dias, alimentar a nossa fé todos os dias, nos relacionar com o nosso Senhor todos os dias. E aí sim, a vida da regeneração vai sendo manifesta, vai sendo revelada através de nós.
Amados, que eu e você tenhamos a consciência disso. Nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, derramado naquela cruz em nosso favor. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Cristo Jesus. Fomos regenerados, não temos mais a vida da velha natureza, temos uma nova vida e o Senhor depositou em nós a sua semente, a semente divina, e nós podemos viver alimentando essa semente, regando essa semente, para que essa vida seja manifestada e revelada através de nós, através do amor, através do serviço, através da compaixão, através do perdão, através da misericórdia, através de uma vida santa. Amados, que eu e você recebamos esse encorajamento hoje e que em nome de Jesus nós possamos colocar a vida da regeneração em prática. E é uma vida que é cheia, transbordante de esperança, que não se deixa abater, abalar por causa dos sofrimentos, das circunstâncias contrárias. Pelo contrário, olha sempre à frente com esperança, não com medo, não com ansiedade, não com tristeza, mas sempre com esperança, porque fomos regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus e por causa da obra de Cristo, do poder e da graça capacitadora dele sobre nós, nós podemos viver a vida da regeneração. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor sempre traz palavras de vida para nós. Obrigada porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor nos regenerou não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra do Senhor que é viva, permanente, que não muda jamais. Obrigada por isso, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, nos capacita a vivermos, a revelarmos a vida da regeneração. Pai, nós queremos nos portar, queremos trilhar a nossa jornada terrena com temor, com santidade, com retidão, de maneira a glorificarmos ao Senhor. Pai, nos ajuda nisso, nos capacita, nos dá sabedoria. Queremos ter consciência dessa nova vida que o Senhor mesmo conquistou para nós. Queremos ter consciência da regeneração todos os dias da nossa vida e pela fé viver por meio dessa conquista que o Senhor conquistou para nós. Não foi nós que fizemos, não foi nós que merecemos, mas o Senhor conquistou essa nova vida. Uma vida santa, justa, reta. Que eu e os meus irmãos, por meio da fé, nós possamos acessar tudo isso e viver tudo isso e desfrutar dessa vida gloriosa que não depende das circunstâncias, que não depende das situações, que independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, dos sofrimentos, das perseguições, das tribulações, nós podemos viver em paz, podemos ter o nosso coração cheio, transbordante de esperança. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós entendamos essa vida, recebamos pela fé plenamente essa vida e vivamos, em nome de Jesus, revelando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua santidade nesse mundo aqui. Porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos regenerados, para manifestar a sua vida. Nos ajuda nisso, Pai. É assim que queremos viver, é assim que queremos trilhar a nossa jornada. Nos ajuda e nos capacita em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.